Sempre me interessou muito saber o porquê da localização de Brasília ter sido escolhida nesse sítio aqui, nesse local onde vocês, eu não sei se todo mundo é daqui de Brasília, mas enfim, é um seminário que parece que vem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E não sei se tem gente de fora, mas sempre me chamou a atenção essa questão de por que Brasília foi construída aqui, não em outro local, enfim. Isso tem tudo a ver com a questão da Missão Cruz. Existia um debate muito grande há muito tempo atrás em relação à interiorização da capital do Brasil, ou seja, muitos pensadores, muitos políticos, inclusive o José Bonifácio, que foi citado aqui pelo José Luiz, sempre defenderam essa história da interiorização da capital em relação ao desenvolvimento do Brasil Central e também por questões militares, por defender o Brasil de uma possível invasão estrangeira, e a capital da República era no Rio de Janeiro, e a ideia era assim colocar a capital mais preservada, mais no centro do Brasil, para se defender, para uma possibilidade de uma invasão estrangeira, sempre essa preocupação dos meios militares, né? Sempre de defender nossas neuroses, como a nossa amiga ali falou, enfim. Mas existe, isso já existia lá atrás, e eu obviamente não vou contar essa história toda aqui, que não vai dar tempo, eu não sei nem qual o tempo que eu tenho aqui, uns 15 minutos, mais tempo, então você me avisa que vão faltar uns 5 minutos aí. E muita gente propondo isso, mas a decisão realmente para se interiorizar a capital da República veio com a nossa primeira Constituição da República, que foi promulgada em 1891, onde no seu artigo, no seu artigo 3º, dizia que ficava reservado no Planalto Central do Brasil um quadrilátero de 14.400 km² para fins da futura instalação da futura capital do Brasil. Os termos exatos, se vocês quiserem, depois eu tenho até uma palestra montada sobre isso, mas como aqui era só para falar, eu não trouxe mas eu posso passar para quem quiser. E, então, esse artigo 3º da nossa primeira Constituição Republicana, ela determinava isso. Eu nunca consegui descobrir o porquê dos 14.400 km². De onde saiu esse número? Por que não foi 20 mil, ou 10 mil, ou 5 mil? Por que foram 14.400? Mas na Constituição está escrito lá isso. Fica reservado para fins da futura implantação da futura capital do Brasil, no Planalto Central do Brasil, um quadrilátero de 14.400 km². Bom, esse quadrilátero, obviamente, estava no papel, mas não estava configurado, não estava consubstanciado no terreno, propriamente dito, né? E para fins de demarcação desse quadrilátero de 14.400 km², foi constituída à época, em 1892, a chamada Comissão Cruz, ou Missão Cruz, como chamam, a comissão, ela foi constituída para fins de demarcação desses 14.400 km². E aí começa uma belíssima história, para mim, como interessado nessas questões ambientais aqui na nossa região do Cerrado, uma belíssima história que veio resultar na inauguração de Brasília. Pois bem, então em 1892 foi constituída essa comissão e o Cruz era um astrônomo de origem belga, na época ele já era naturalizado brasileiro, ele nasceu em Dieste, na Bélgica, estudou astronomia e na época lá na Bélgica, os historiadores contam isso, ele tinha muitos amigos brasileiros e resolveu fazer uma viagem para conhecer o Brasil, para conhecer de férias, para vir aqui conhecer o país onde se falava tão bem, ele tinha muitos amigos brasileiros e tudo mais. E nessa viagem, ele de navio, ele conheceu o Joaquim Nabuco, que naquela época já era um grande pensador, um político, uma pessoa que refletia muito sobre as questões nacionais, as questões brasileiras, era muito influente. E ele conheceu o Joaquim Nabuco e, conversando com o Joaquim Nabuco, ele, sabendo que ele era astrônomo, que o Cruz era astrônomo, o Joaquim insistiu, o Joaquim até essa intimidade toda. O Joaquim, não, o candidato não, é o outro, o Joaquim lá de trás. Nem estou fazendo propaganda aqui dele. Enfim, o Joaquim Nabuco, o doutor Joaquim Nabuco, insistiu muito para que o Cruz ficasse no Brasil, porque naquela época o imperador brasileiro
brasileiro era muito ligado a questões astronômicas, tinha muito interesse por astronomia, queria criar um observatório nacional para observações astronômicas e tudo mais, insistiu muito para que o Cruz ficasse no Brasil. E o Cruz realmente veio de férias e nunca mais voltou para a Bélgica. Ficou aqui, se naturalizou brasileiro, casou-se aqui no Brasil, teve filhos brasileiros, a esposa dele chamava-se inclusive Maria, e foi realmente não o primeiro chefe do Observatório Nacional, mas um dos primeiros chefes do Observatório Nacional Astronômico que fica lá no Rio de Janeiro. E ele foi a pessoa que foi escalada, foi escolhida na época, que era um cientista, um astrônomo, sabe, mexia muito com topografia, com geodésia, ou seja, sabia fazer observações astronômicas para fins de demarcação do território. E eu, assim, rapidamente, um parênteses aqui, eu sou engenheiro cartógrafo. A minha formação inicial é de cartografia, apesar de que hoje em dia, se me der uma escala para usar, é capaz de eu me enrolar um pouco, porque eu não mexo com isso há muito tempo, mas sou engenheiro cartógrafo e trabalhei um pouco essa questão de observações astronômicas, geodésia, topografia e tudo mais. E o Cruz entendia muito disso e por isso, talvez, ele tenha sido escolhido para chefiar essa comissão.